Muita gente me pergunta sobre a minha trajetória de estudos e a minha trajetória profissional, então vou contar nesse vídeo um pouco como é que foi o começo da minha carreira até eu chegar no Descomplicando Inglês Jurídico, na empresa, enfim. Bom, eu entrei na faculdade de Direito aos 17 anos e o meu grande objetivo era ser promotora de justiça. E naquela época, você podia terminar a faculdade de Direito, prestar o concurso público, passar no concurso e já assumir o cargo. Mas no meio da faculdade de Direito, essa regra mudou, então, e que vale até hoje, então a gente tem que terminar a faculdade de Direito, advogar por 2 anos e aí sim poder assumir um cargo público, né? Tanto de promotor de justiça como de magistrado, enfim. E quando eu entrei na faculdade de Direito com esse sonho de ser promotora de justiça, eu fiz um estágio numa escola de inglês na minha cidade e nesse estágio eu ganhei um curso de inglês. E para minha surpresa, eu fiz lá o teste e já tinha ido para o nível quase avançado do curso de inglês e depois de 1 ano de fazer curso, eu comecei a dar aulas de inglês. Então eu estudava Direito e paralelamente dava aulas de inglês e gostei muito da experiência de dar aulas de inglês, mas naquela época eu imaginei que ser professora de inglês seria algo provisório para eu ter uma grana durante a faculdade, essas coisas todas. O que na verdade foi depois, né, virou algo muito mais sério do que isso. Muito bem, e eu sempre também tive o sonho de morar fora, de fazer o intercâmbio, então no 3º ano da faculdade de Direito eu tranquei, fui morar nos Estados Unidos por 1 ano, voltei para o Brasil, fiz mais 2 anos de Direito, passei na ordem, e justamente porque aquela regra tinha mudado, então eu não poderia terminar a faculdade e prestar o concurso e tomar posse se eu passasse no concurso, eu voltei para o Brasil, passei na ordem e aí fui morar na Inglaterra e depois voltei para o Brasil. E nesse tempo todo eu continuei dando aulas de inglês e nunca exerci o direito, mas sempre gostei muito de estudar o direito. Então eu sempre falo para as pessoas que eu sempre fiquei com a melhor parte do direito, que é estudá-lo e não praticá-lo necessariamente. Muito bem. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para São Paulo, capital, e fui fazer, então, um curso de tradução simultânea, que é, na verdade, né, a interpretação de conferências na PUC São Paulo. E lá eu conheci uma professora que era advogada, era intérprete e tinha uma empresa que dava cursos de inglês jurídico. Eu nunca tinha ouvido falar de inglês técnico jurídico, a gente está falando de 2012, 2013, mais ou menos essa época. E eu nunca tinha ouvido falar que existia, né, um nicho dentro do inglês, que seria o inglês jurídico. Comecei a me interessar pelo assunto, comecei a estudar o assunto e comecei então a dar aulas para juristas. E comecei a dar aula para um advogado, nunca vou esquecer o nome dele, Eduardo, foi meu primeiro aluno de inglês jurídico, o nome da minha filha é Eduarda, então nunca vou esquecer o nome dele. E eu me lembro que eu ficava muito nervosa, então literalmente eu me preparava por 3, 4, 5, 6 horas para dar 1 hora de aula para ele, ficava muito insegura. E se ele me perguntar o que é isso, se ele me perguntar o que é aquilo, eu não vou saber e tal. E ao longo do tempo, obviamente, eu fui estudando cada vez mais, fui internalizando conceitos, fui internalizando terminologia. Depois outros advogados, né, como alunos chegaram. E aí eu fundei o canal, esse canal do YouTube, Descomplicando Inglês Jurídico. Então, na verdade, esse nome surgiu como canal aqui do YouTube. Os vídeos começaram a fazer sucesso. Eu comecei, né, na época que eu comecei o canal, já existiam canais de professores de inglês que davam dicas de inglês, como o Tecla SAP do Ulisses Carvalho, que é meu colega, que é meu amigo pessoal, e a gente já gravou vários vídeos juntos e tal. E realmente eu percebi que, por exemplo, o Ulisses Carvalho era muito melhor do que eu na seara do inglês geral, né, de business e tudo mais, para dar dicas e gravar vídeos. Então, eu realmente escolhi esse nicho do direito, do inglês jurídico, e o canal começou a fazer bastante sucesso. Eu comecei a não dar mais conta, né, de dar aulas para os alunos, então vieram vários alunos, vários escritórios. Ao mesmo tempo, eu também era a única tradutora da empresa, a única tradutora jurídica da empresa, então traduzia as peças processuais e os textos dos escritórios e tudo mais. Comecei também a contratar tradutores até que eu fundei, então,
em 2018, a empresa Descomplicando Inglês Jurídico. Então, a gente tem 2 braços, né, dentro do Descomplicando Inglês Jurídico, o braço educacional, onde os professores, que são todos formados em Direito, eles treinam juristas e também tradutores e intérpretes no mundo do inglês jurídico, e a gente tem o braço da tradução jurídica, nós atendemos vários escritórios multinacionais, enfim, todos os nossos tradutores também têm formação jurídica. E nesse meio tempo, eu fiz alguns cursos de especialização nos Estados Unidos, fiz algumas pós-graduações também, e hoje sou especialista, então, no direito comparado Brasil e Estados Unidos, inglês jurídico, sou tradutora jurídica, professora de inglês jurídico também. E essa é a minha trajetória. E no final das contas, quando eu entrei na faculdade de Direito e comecei a dar aula de inglês, aos 17, 18 anos, eu nunca imaginei que eu pudesse juntar esses 2 mundos que eu sempre gostei tanto, né? Então, eu sempre gostei muito de dar aula de inglês, sempre gostei muito de estudar o direito, mas nunca imaginei que eu pudesse juntar essas 2 áreas. E hoje em dia, esse mercado é muito grande, os escritórios realmente estão buscando especialização para os advogados. E eu sou professora da PUC São Paulo, por exemplo, na extensão universitária da PUC, e os meus alunos de 20 e poucos anos, que estão no meio da faculdade, eles me dizem que estão fazendo o curso porque já para a fase da entrevista em escritórios de médio porte para cima, não só escritórios de grande porte, mas escritórios de médio porte para cima, eles já são avaliados no inglês jurídico deles. Então, realmente, a realidade mudou muito nos últimos 20 anos. Quando eu dava aula de inglês, quando eu fazia faculdade de Direito, as pessoas não entendiam nada, né? Nem eu entendia, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia ligar uma coisa a outra. E hoje, realmente, o inglês está muito ligado ao direito. E se você acha o seguinte, não, mas eu moro numa cidadezinha pequena, não tem nada a ver, nunca vou ter cliente internacional e tudo mais, cuidado, porque, por exemplo, o nosso STF já está prolatando decisões que fazem referência à jurisprudência americana. Então, mesmo que você não tenha que falar inglês jurídico, né, falar o inglês técnico jurídico, escrever no inglês técnico jurídico, ler no inglês técnico jurídico, pelo menos compreender o sistema da common law e compreender as principais jurisprudências da Inglaterra, dos Estados Unidos, é muito importante. Nem que você faça isso em português mesmo, o que é super possível hoje em dia, tem vários textos traduzidos, etc. Então essa é a história do Descomplicando Inglês Jurídico e a minha trajetória profissional. E no final das contas, consegui unir esses 2 mundos, o direito e o inglês.